Olá pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal aí do Facebook, bem-vindo. Do YouTube também, que estarão assistindo o vídeo em outra oportunidade, quando for postado. Não esqueçam no YouTube de fazer a sua inscrição, né, e fazer os comentários, compartilhar e o joinha, tá bom? Então agradecemos a todos. O tema de hoje é esse aí: Satanás é terreno, filho de Deus do céu. Vamos ao tema, vamos avançar para não perder tempo, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá, vamos avançar, vamos apresentar agora os tópicos dessa mensagem. Iniciando pelos tópicos, vamos lá. Satanás e Jó. Quem é esse cara, hein? Satanás. Jó é um personagem da Bíblia, mas quem é esse Satanás que surgiu lá, que está relatado num livro, um livro poético, né, na verdade. E aqui o número 2, Paulo foi impedido por esse cara aí chamado Satanás, foi impedido de pregar o evangelho. Então vamos entender isso aí. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. No livro de 2 Coríntios capítulo 2, aí Paulo tinha um espinho na carne, que diz que Deus colocou esse espinho na carne dele, né? Então vamos entender que espinho na carne é esse. Quem que proporcionava, né, aquele espinho na carne dele? E esse cara aí chamado Satanás entrou em Judas? Como assim, gente? Então diz que Satanás entrou em Judas. Então aqui é o número 4. Número 5, Pedro chamado de Satanás. Ora, aí a gente vai entender, né? Satanás entrou em Judas e Pedro é chamado de Satanás, então Pedro teria entrado em Judas? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Número 6, Paulo entregou Himeneu e Alexandre a esse cara aí chamado Satanás. Como assim? Né? Vamos entender, 1 Timóteo capítulo 1. E depois, por fim, a gente vai falar aqui, filhos de Deus do céu, né? Para concluir a mensagem. Então, o porquê desse tema? O porquê desse tema? Por que a gente vai apresentar esse tema? Porque muita gente poderia falar, você tem tanta coisa para falar, vai falar de Satanás? Ora, gente, nós temos que falar a verdade, né? Como que a gente vai dizer que conhece a Deus se a gente não conhece o que é Satanás? Né? Essa é que é a questão. Muita gente fala aí de diabo, Satanás. As igrejas, as chamadas igrejas, estão cheias de Satanás. Estão cheias de diabo. As pessoas só vivem o quê? Invocando esses diabos, né? Então vamos lá. Por que desse tema aí? Então, Satanás, ele nunca foi do céu. É preciso entender que Satanás nunca teve uma criatura que antes era um anjo que virou Satanás. Isso não tem. Isso aí já é um outro tema que se a gente for falar tudo aqui, não vai dar, né, gente? Não vai dar pra gente falar tudo. Então, a gente sabe que, de acordo com a tradição, Satanás teria sido um anjo, né, um querubim de luz, que se tornou Satanás. Mas só que se a gente for ver nos textos, não tem isso, né? Então, Satanás, ele nunca foi no céu. Nunca esteve nenhum ser que foi do céu e depois deixou de ser e virou Satanás, certo? Então, saberemos a verdade que envolve essa expressão aqui neste vídeo, tá bom? E os filhos de Deus, nós já sabemos que os filhos de Deus são espirituais, já falamos já falamos em outras oportunidades quem são os filhos de Deus, tá? São espirituais, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Satanás é terreno. Por que Satanás é terreno? Porque ele tem tudo a ver com os homens, com a terra, com o que está aqui neste mundo, certo? Tá online aí, gente, ok? Vamos lá. Vamos fazer só a leitura agora para iniciar de um texto do livro de Jó. Vamos ler primeiro, depois a gente não vai falar muito não, vamos só ler, tá bom? E num dia em que os filhos de Deus, preste atenção, os filhos de Deus, num dia em que os filhos de Deus, vamos prestar atenção, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Então o Senhor disse a Satanás. Isso é um livro poético, tá bom, gente? Isso aqui é um livro poético. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e passear por ela. Então vejo que esse Satanás falou para Deus, tá bom? Agora vamos só ler o que ocorreu agora com Judas, né, no capítulo 22 do Sinótico de Lucas, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Agora é com Judas, tá bom? Vamos ver o que aconteceu com Judas. Aproximava-se já a celebração da Páscoa, a festa judaica, durante a qual só se comia pão feito sem
fermento. Ok? Lucas 22, 1. Os principais sacerdotes e especialistas da lei tramavam ativamente o assassínio de Jesus, pensando, tá bom? Na maneira de matar sem provocar tumulto, perigo que muito receavam. Lucas 22, 2. Agora vamos aqui, ó. Então Satanás entrou em Judas. Vamos entender o que é isso. O chamado Iscariote, um dos 12 discípulos, Lucas 22, 3. Satanás entrou em Judas. O qual, o Judas, foi ter com os principais sacerdotes, que já estavam também com Satanás, e com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar, vejam que Satanás organizado, hein? A melhor maneira de lhes entregar Jesus. Lucas 22, 4. Eles ficaram muito satisfeitos, os sacerdotes, ao saberem que Judas estava pronto a auxiliá-los e prometeram-lhe uma recompensa. Lucas 22, 5. Assim começou a aguardar qualquer oportunidade para lhes entregar Jesus sem dar nas vistas. Lucas 22, 6. Então vejam aí o texto que nós acabamos de ler, tá bom? E nós voltaremos a tratar desse texto aí. Foi só para iniciar o nosso tema, ok? Dá um ok, gente, se está tudo certo. Satanás é uma figura contrária a Deus? Ou Satanás seria um mau desígnio? Seria algo que vem do homem? Ou se trata de um adjetivo? Inimigo? Esse cara é um inimigo, esse cara é um Satanás. Como a gente poderia assim entender. O adversário, esse cara é meu adversário. Ou quando alguém faz algo de ruim para conosco, a gente fala, esse cara é um demônio. Será que Satanás não seria só um adjetivo de quem faz o mal a alguém? Então vamos avançar no entendimento. Então, quanto a Satanás, ele é um nome próprio, tá bom? Essa expressão Satanás é um nome próprio, que tem origem na forma latina Satanas. Eu botei até aqui, A adaptação do grego Satanás, por sua vez, helenização do hebraico Satan. E inimigo, quer dizer inimigo, a mesma coisa. Desta forma hebraica, também se formou o grego Satã. Tá bom, gente? Satã. Inimigo, adversário, o inimigo por excelência, que deu Satã, forma alternativa a Satanás, tá bom? A expressão Satanás, pela língua portuguesa, pela nossa língua, é colocado como nome próprio, tá bom? Na nossa língua, da mesma forma que Deus, quando a gente fala assim, Deus, Cristo, Buda, Alá, Baco, Zeus e Afrodite, a gente coloca como o quê? Nomes próprios. Da mesma forma, Satanás, tá bom? Isso na língua portuguesa. Porque os nomes de entidades, sejam elas mitológicas ou não, são nomes próprios, tá bom? Então é importante a gente entender isso. E por que Satanás é um nome próprio? Então vamos entender por que Satanás é um nome próprio. Porque pela cultura ocidental, a nossa cultura, e a gente vai entender também pela cultura judaica, se tornou nome de entidade que personifica o mal. Então, a personificação do mal, por isso que é tido como nome próprio, tá bom? Na realidade, não se trata de uma entidade, tá? Mas um adjetivo que a gente vai entender. Quem é adversário, adjetivo de quem é adversário ou inimigo, tá bom, gente? Quer dizer que qualquer pessoa ou sistema humano, sendo eles político, religioso ou filosófico, podem ser chamados de Satanás, tá bom? Quando se posicionam de alguma forma antagônicos, a alguma coisa, contrários, adversários. E no contexto do Evangelho, aí de Paulo também, o que Paulo fala, muitas vezes em Satanás, Pedro também, os apóstolos, mais precisamente por uma atitude de alguém ou de um sistema contrário a Deus. Mas de origem hebraica, a palavra Satanás, agora vamos entender o seguinte, significa acusador ou adversário. Suas ocorrências mais antigas, portanto, não aludem a uma figura
a uma figura oposta a Deus, muito menos de algo que personifique o mal, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó, só pra gente entender, porque eu coloquei isso aqui, ó. É de origem hebraica essa palavra Satanás, significa suas ocorrências, ó, vamos entender. As ocorrências mais antigas, portanto, não aludem a uma figura, tá bom? Uma figura oposta a Deus. Isso aí foi depois de um tempo que passou a se tornar uma figura, uma criatura, um ser, tá bom? Muito menos de algo que personifica o mal, tá bom? Ele era simplesmente acusador, quase o que hoje poderia chamar de promotor de justiça, tá bom? Isso aí é comparado aí, compara um teólogo aí chamado Berkenbrock. A ideia de Satanás como personificação do mal entrou para o judaísmo, agora vamos entender. A personificação do mal entrou também para o judaísmo, provavelmente por meio de influência. Olha só, gente, isso não é uma verdade da Bíblia, foi por influência babilônica, mais especificamente da religião Zaratustra. Eu até coloquei aqui, ó, Zaratustra, o madeísmo, que conhece uma figura oposta a Deus, Ahura Mazda, figura esta chamada de Ahriman, tá bom? Então é para a gente entender que isso surgiu no judaísmo também, como sendo uma figura depois que o povo ficou cativo na Babilônia. Isso não é uma verdade da Bíblia. Então assim o judaísmo passou, já no tempo de Jesus, para a gente entender, então no tempo de Jesus, a assumir o imaginário de uma figura contraente a Deus, usando para isto a palavra Satanás. Então é por isso que os textos de Mateus, Marcos, Lucas, João, quando fala em diabo, Satanás, sempre dá a ideia de uma criatura, de um ser. Então isso aí se deu também na tentação de Jesus, né? Que a tentação de Jesus foi levado para o deserto para ser tentado para o diabo. Então é a personificação do mal. Isso aí, essa ideia veio da Babilônia, não veio da Bíblia judaica, não veio dos ensinos, né, da religião, vamos dizer assim, ou de Moisés. Moisés não falou em Satanás, diabo, essas coisas, entendeu, gente? Então isso aí surgiu na época de Jesus que começou a se falar assim. Então, os textos dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando trata de Satanás, diabo, dá a ideia de uma criatura. Então foi assim que se deu na tentação de Jesus. Agora, quem foi que disse que Jesus foi tentado pelo diabo como sendo uma personificação de uma criatura, lá tentando Jesus? Não foi Jesus que falou isso. Quem relatou isso foi Mateus. E tem que ver também os livros lá que tratam da tentação de Jesus. Deve ter em Lucas também, em Marcos, ou João, não sei. Tem que ver, nem todos os livros tratam da mesma forma. Mas nós sabemos que esse relato foi um relato de quem escreveu, e não que Jesus falou que existe um ser que vem e tenta fazer o mal a alguém, tá bom, gente? Não tem esse ensino nas escrituras. Isso aí foi uma influência da Babilônia, tá bom? Porque o povo ficou cativo, então o judaísmo assumiu essa ideia de personificação do mal. Agora vamos começar aqui na letra A, para não ficar somente nas minhas palavras. Vamos avançar aqui. Letra A. Jó e Satanás. Bom, a gente sabe que no livro de Jó fala um texto que dá a ideia de quê? De uma criatura que teria afrontado, né? Para fazer mal a Jó, né? Então, vamos entender que os textos lendo aqui. Havia um homem... Vamos prestar atenção, gente, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, os textos, sem prestar atenção em ponto, vírgula, e não com calma, tá bom? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, tá bom? Jó 1:1. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos prestar atenção, Jó 1, versículo 1. Na verdade, versículo 2, né? Aí depois que eles cresceram, vamos continuar o texto, porque senão vai ficar muito extenso, eu cortei algumas coisas, né? E iam seus filhos à casa uns dos outros, que Jó teve muitos filhos, né? E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então os filhos de Jó faziam banquetes, era um costume deles. Eles eram muito ricos, o pai muito rico, né? Tinha muitos bens. Jó capítulo 1, versículo 4. Agora vamos avançar um pouquinho, pulando alguns versículos.
Vamos prestar atenção, gente, que aqui havia um homem na terra de Uz, está relatando, né, algo acontecendo no mundo terreno, tá bom? Então nasceram-lhe 7 filhos, filhas, e veja aqui, ó, iam 6 filhos à casa um dos outros. Então vocês estão vendo aqui que esse texto está relatando algo, um acontecimento acontecendo no mundo, na terra, aqui no planeta, não tem nada a ver com céu, com anjo, com nada disso, tá bom? Então é preciso entender, Jó 1:4. Agora vamos pular para o Jó 1:6, somente 2 versículos à frente. Veja bem, teria sentido dizer que esse versículo aqui está tratando agora de um outro assunto? De um outro ambiente? Claro que não. É uma continuidade daquele assunto que iniciou lá falando de Jó, dos filhos, que eles banqueteavam. Vamos ver aqui, ó. E num dia, ora, um dia acontece aonde? Um dia acontece aonde, gente? Aqui no mundo, no planeta, na Terra. Não acontece um dia no céu, porque no céu não tem um dia, a noite, não tem nada disso, não tem contagem de tempo. No reino espiritual não tem isso. Vejam, e num dia, não é? Poderia ser numa noite, mas na verdade um dia engloba noite e dia, né? Então vejam, um dia, quer dizer, em que os filhos de Deus... Bom, quem eram esses filhos de Deus? É quem estava lá convivendo naquele contexto ali, daquela povoado onde Jó morava. Nós não sabemos quem eram esses filhos de Deus, se eram exatamente, se tratava dos filhos de Jó, tá bom? Mas, ó, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ora, estava falando dos filhos de Jó, todos eles não seriam filhos de Deus? Será que todos eles eram filhos do diabo, homens terreno, filho da perdição? Aí a gente não sabe, mas vejam, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, bom, eles dá a ideia de que eles vieram prestar um culto, fazer uma reunião qualquer, vamos dizer assim. Veio também Satanás entre eles. Bom, alguém, ou não poderia nem ser também os filhos de Jó, poderia ser outros homens que foram chamados de filhos de Deus. Veio também Satanás entre eles, entre esses filhos de Deus. Agora, a gente sabe que foi num dia, né? Então vejam, aí muitos dizem que isso aqui são anjos lá no céu, que foi lá, um inimigo entrou no céu. O mal entra dentro do céu, no reino de Deus. Então é interessante a gente perceber isso aí, tá bom, gente? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam, pecado entra no céu, né? Então se isso aí estaria acontecendo entre os anjos de Deus, então tem alguma coisa errada com os ensinos. Os crentes falam que pecado não entra no céu, não é? Não é verdade? Então não tem sentido. Isso aqui é uma coisa que estava acontecendo ali, naquele contexto daquela sociedade ali onde Jó vivia. Né? Satanás veio entre esses filhos de Deus, entre eles, Jó 1:6. Então o Senhor disse a Satanás. Isso é um livro poético, tá bom, gente? Então, muitas vezes também o Senhor não falou a Moisés, não falou a Davi, não falou a Balaão. Então, vejam, então o Senhor disse a Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse. De onde ele veio? De rodear a terra e passear por ela. Ele não veio de rebelião no céu, daqui da própria terra. Então Satanás era da terra. Ele veio de rodear a terra e passear por ela. Era coisa terrena, tá bom, gente? Então vamos entender. Jó capítulo 1, versículo 7. Aí depois que Satanás, aquele personagem que estava lá entre os filhos de Deus, falou muitas coisas de Jó, disse que Jó era isso, que Jó era aquilo, porque isso, porque aquilo. Aí, assim, ó, olha só o que diz aqui, ó. Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, se referindo a Jó, está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Não mate, não pegue uma arma, não faça nada de mal contra Jó. Então, deu para entender? E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor, ele saiu daquele contexto ali onde os filhos de Deus estavam reunidos, tá bom? Jó 1:12. Então vamos ler a Bíblia com entendimento. Vamos avançar mais. Então se cumpre o que Deus determinou. Então o que estava se cumprindo é o que Deus determinou. Então se ocorreu é porque Deus está no controle da vida de Jó. Então Deus permitindo tudo aquilo acontecer com Jó. Vamos ler aqui alguns versículos só para a gente entender quem Deus fez. Deus não fez nenhum anjo que virou Satanás, tá bom, gente?
É preciso entender isso aí. A gente já falou, outros irmãos aí que pregam a graça também já falam isso. Deus nunca criou nenhum anjo que virou Satanás. Então quem Deus criou? Olha só, eis que eu criei o ferreiro. Aqui está se tratando de homens, né, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra, ponto e vírgula. Também criei o assolador. Que assolador? Um homem. Assolador para destruir. Alguém mau, alguém perverso. Então Deus criou. Alguém vai falar, para que Deus criou um homem perverso? Porque ele quis. Vai discutir com Deus? Isaías 54, 16. Então o autor está falando dos filhos de Jó nos versos iniciais. Ele começa falando dos filhos de Jó, nos versos iniciais, de coisas terrenas. Depois ele começa a falar nos filhos de Deus, certamente também de coisas que estavam acontecendo aqui, nesse contexto do mundo. Não há nenhum sentido dizer que o autor mudou o foco, tá bom, gente? Repentinamente, do texto, dos versículos 1, 2, 3 e 4, de repente, no versículo 6, agora está falando repentinamente de coisas que acontecem no mundo espiritual. Não tem sentido, né? Então ele está falando de coisas que aconteciam entre os homens, a começar a falar de fatos. Então ele não estaria falando de fatos espirituais, referente a anjos, né? Seres espirituais, anjos reunidos num conselho, nada disso. Ele está falando de coisas que aconteciam na terra. Até mesmo porque não há nenhum ser espiritual que virou um ser chamado Satanás para se reunir com anjos de Deus. Isso aí é somente uma tradição, um ensino das denominações atuais. Então percebam que foi num dia que os filhos de Deus compareceram diante do Senhor. Os filhos de Deus. É como se fosse assim. Nós resolvemos nos reunir, vocês que estão aí, vamos marcar um dia para a gente se reunir. Nós não somos filhos de Deus? Somos. Em vários textos dizem que nós somos filhos de Deus, porque antes da cruz também tinham os filhos de Deus. Né? Os filhos de Deus antes ainda da redenção. Cristo ainda não tinha vindo, mas eles eram filhos de Deus. Então percebo que foi num dia que os filhos de Deus compareceram diante de Deus, ou seja, fizeram um conselho, uma reunião. Foi aqui mesmo, sobre a terra. Uma vez que um dia... Então veja bem, um dia, os filhos de Deus se reuniram. É data, gente. Eu até coloquei aqui, um dia é uma data. Como que no céu vai ter data? Né? Vai ter contagem, cronologia, nada disso. Um dia. Se dá aqui na terra, não numa dimensão espiritual. Então os filhos de Deus citados lá no livro de Jó eram homens, certamente mulheres e crianças que se reuniam, e Satanás, um adversário de Jó, um inimigo, que na verdade é certamente dissimulado, porque todo inimigo ele é dissimulado, ele finge que é amigo, mas não é. Então um adversário, ele compareceu naquele conselho ali dos filhos de Deus e começou a pensar, né, certamente, ele foi ali para espionar, na verdade, aquele conselho ali, né? Então ele é terreno, não poderia estar numa dimensão espiritual, então aquele ser, aquela criatura. Ele falou para Deus o quê? Eu vim de rodear a terra. Ele não veio de uma rebelião no céu, então, né? Ele não veio de um lugar, um reino onde tinha lá os anjos de Deus, aí ele se rebelou, tomou a terça parte dos anjos. Não foi isso. Ele veio de rodear a terra, era alguém daqui, da terra, tá? Então ele rodeava a terra por aquelas regiões, né? Ele rodeava por aquelas regiões da onde Jó morava com a sua família, tomando conta da vida alheia. Já viu gente que fica tomando conta? É o que Satanás foi fazer. Só que ele foi dissimulado, certamente, né? Por isso começou a falar de Jó. Ele começou na sua mente, ele começou também Jó tem tudo. Já viu? Tem gente que às vezes se aproxima da gente e fala, o cara também tem tudo, por isso o cara aqui também, também pudera. Claro que ele tem que ser feliz, tem tudo, tem carro. Então foi da mesma forma, gente. Por isso começou a falar de Jó. Na verdade, falar com a mente, certamente. Ali naquele conselho, ele ficava observando tudo, certamente. A gente fica imaginando como isso tudo se deu, tá bom? O texto, agora vamos ler, né? Vamos dar continuidade ao texto. Então, agora, um dia que foi outro dia, agora a gente vai falar de outro dia. Então, um dia os filhos de Deus se reuniram. Agora a gente vai falar de outro dia, aí os filhos de Jó, né? E sucedeu que um dia, vejam que da mesma forma que fala um dia para os filhos de Deus, tá aqui, sucedeu um dia para os filhos de Jó. Então veja que
É uma continuidade, gente. A gente não pode desvincular uma coisa da outra, criar uma doutrina em cima de um texto, tirando texto fora de contexto, né? Sucedeu um dia em que os seus filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, Jó 1,13. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, Jó 1,14. E deram sobre eles os sabeus. Vejam, então aquele Satanás que compareceu no conselho dos filhos de Deus, ele planejou isso tudo aqui, ó. Sabeus eram pessoas, era um povoado que tinha na época de Jó, né, descendentes semitas, chamado os sabeus, ó. Não era nada coisa que lá no céu, uma criatura que veio do céu e começou a falar com Deus lá no trono de Deus, não é nada disso, aconteceu na terra mesmo. E deram sobre ele os sabeus, vejam, aquele Satanás que foi lá, ele foi lá observar tudo que Jó tinha, foi verificar, ficou lá, tipo, com inveja de Jó, e depois ele planejou para os sabeus, né, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram, e ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então vejam, somente um escapou dessa investida dos sabeus, que foi o quê? Convocado por quem? Por aquele Satanás que foi lá. Tá bom, gente? Jó 1,15. Agora outro texto que fala, ó, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas. Vejam, gente, 3 tropas, certamente de soldados ou de milicianos, sei lá, deram sobre os camelos. Eles foram lá para roubar Jó, para tomar de Jó, a inveja de Jó, essa é a verdade. E os tomaram, e aos servos feriram, e ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então veja aí, mais um relato de mais uma pessoa, relatando mais uma coisa que foi provocada por aquele Satanás. Tá bom? Que certamente ele tinha uma certa influência, esse Satanás. Ele ficava lá rodeando, né? Passeando pela terra, observando. Era um espião, né? Assim, que se intrometia na vida alheia, que ficava buscando motivo para poder acusar alguém. Então, assim, ó, tomaram os seus servos, feriram, tá? Já lemos isso aqui. Então, Satanás, gente, uma pessoa, Satanás, na verdade, se trata de pessoas, ou sistema humano, ou grupo de pessoas contrárias a alguém, que se volta contra alguém, tá bom? No caso de Jó, em que um adversário pessoal compareceu entre os filhos de Deus, eles foram numa reunião. Já viu? Quando você, vou dar um aniversário aqui em casa, vou convidar os filhos de Deus, vou convidar os meus amigos, que todos são filhos de Deus. A gente até fala assim, né? Todos são filhos de Deus. De repente comparece um Satanás lá, né? E você não sabe. E ele está fingindo que ele é filho de Deus também, tá lá. Né? Então, só. No caso de Jó, um adversário pessoal de Jó compareceu entre os filhos de Deus. Vamos dizer, na festa de aniversário, numa confraternização, entre pessoas que eram puras, filhos de Deus, pessoas que confiavam em Deus. Esses filhos de Deus era isso. E Satanás, um inimigo, compareceu lá no meio daquele conselho, a fim de o quê? Acusar na sua mente, certamente, né, Jó de muitas coisas, com inveja de Jó, na verdade. Depois planejou ataques, mortes e prejuízos. Ele primeiro foi o quê? Observar. Já viu? Tem gente que às vezes comparece na sua casa, vê seu carro saindo, tá olhando. Você tem que ficar de olho. Porque muitas vezes o cara vem primeiro espionar, para depois vir o ataque, te roubar, te assaltar. É o que aconteceu ali, ó. É o que aconteceu, né? Então ele veio na reunião a fim de acusar de muitas coisas. Depois planejou ataques, que a gente já sabe que os sabeus lá atacaram as 3 tropas, né? Que a gente já leu, né? Mortes, prejuízo nos bens e família de Jó. Então Satanás, na verdade, foi um ladrão, um salteador que veio lá para primeiro observar e depois roubar a Jó. Isso tudo Deus permitiu que acontecesse com Jó. E acontece muitas vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa com alguém, né, gente? Porque todo mal que às vezes vem sobre nós, Deus permite para nos ensinar, para nos trazer um ensinamento. Com Jó não foi diferente. Alguém, certamente, esse mesmo Satanás, ordenou 3 tropas, a gente já leu, para arrebatar, roubar. Foi um assalto, roubar os camelos de Jó. E ainda feriu as pessoas. Foi uma ação humana, foi um assalto, gente. A gente chegou lá na reunião, lá o pessoal estava tudo reunido, chegou lá, é um assalto, vou roubar tudo, matou, entendeu, gente? Fizeram atrocidades. Então esse Satanás primeiro foi lá para planejar, na verdade. É isso que aconteceu lá, não tem nada a ver com essa misticismo, essa coisa aí que se cria no sistema religioso. Agora vamos mudando agora de Jó para Paulo, né? Paulo, Satanás impediu a Paulo?
Esse cara impediu a Paulo. É um cara. Paulo ia pregar o evangelho, aí vinha Satanás, não vou deixar você pregar o evangelho, não. Não vou deixar você ir para lá, não vou deixar... Será que é isso, gente? Vamos ler. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes, tá dando para observar aí, gente? Em letras vermelhas? Padeceste de vossos próprios concidadãos. Já começa a perceber aqui quem são os satanás, ó. Padecer de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus, né, tá falando dos tessalonicenses que padeciam de lá em Tessalônica. O mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, aos judeus, os quais também mataram o Senhor. Vejam, vamos prestar atenção. Mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos tem perseguido. Então Paulo também estava sendo perseguido por quem? Por concidadãos, por judeus. Então quem é Satanás que impediu a Paulo? Vamos começar a perceber. Os quais também mataram o Senhor Jesus, eles mesmos que perseguiam a Paulo, que queriam impedir Paulo de pregar o evangelho, foram os que mataram o Senhor Jesus. E matavam os profetas também. Nos têm perseguido os mesmos, os judeus. Tá bom, gente? E não agradaram a Deus. E não agradam a Deus. Eles não agradam a Deus. E são contrários, quer dizer, adversários a todos os homens. Veja o contexto do que está falando depois do que Paulo vai falar no final. A gente não pode tirar um versículo para poder dizer, ih, tá vendo? Existe aí um Satanás, aí uma criatura que fica fazendo mal no mundo todo, que entra, que perturba as pessoas. Na verdade, isso tudo se acontece aqui no contexto mesmo físico, né? No mundo físico. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. 1 Tessalonicenses 2,15. E nos impedem, vejam, vamos prestar atenção, gente, ó, e nos impedem de pregar aos gentios. Ora, quem impedia Paulo de pregar aos gentios? Os judeus. Os próprios gentios, que eram os religiosos que queriam matar Paulo, porque Paulo pregava e muitos se convertiam, deixavam os falsos deuses, né? E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles. Eles quem? Eles que impediam a Paulo, que matou Jesus, que matou Estevão, eles mesmo, até o fim. Eu coloquei em vermelho aqui eles para dizer, eles, quem é esse aqui? É o Satanás. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Agora vamos ver quem impediu Satanás. A gente já leu tudo lá para a gente entender quem que estava impedindo Paulo, quem matou Jesus, quem matou Estevão, quem impediu os gentios de conhecerem o evangelho. Tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó. Por isso, bem quisemos uma e outra vez, Paulo está falando, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas um chifrudo do mundo, uma criatura do mal, nolo impediu, me impediu. Não foi. Mas Satanás nolo impediu o quê? Todo aquele sistema, todas aquelas pessoas que perseguiam Paulo, os que mataram Jesus, eles eram isso aqui, ó. Satanás nolo impediu. Então é pra gente entender o que é Satanás. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Alguém poderia falar, poxa, para que você está pregando esse tema aí, falando de Satanás? Pô, coisa ruim. A gente está falando de seres humanos, de pessoas, de gente. Gente que está ao seu lado, no seu trabalho, vizinho, o que for. Tá bom, gente? Mas Satanás não o impediu. Não quis deixar ele ir lá para ver os Tessalonicenses. Agora vamos passar para a letra B. Ó. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. O que é isso? Paulo tinha um espinho na carne, que foi chamado também de mensageiro de Satanás. Quem que provocava isso em Paulo, hein? Vamos ler aqui, ó. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado, olha o que Paulo está falando, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Vamos prestar atenção. Espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Quer dizer, na verdade, na verdade, a gente pode falar assim, Satanás estava provocando o espinho na carne. E Paulo, um mensageiro desse próprio Satanás.
né, de todo um contexto de questões que envolvia a Paulo. Então é preciso entender isso. Satanás é todo um conjunto de coisas, tá bom? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então Paulo sofria, né? Vamos dizer assim. 2 Coríntios 12:7. Acerca do qual... Já viu quando as pessoas falam assim, ai, Senhor, tira essa tribulação da minha vida. Aí o pastor lá fala assim, tem que fazer um jejum, porque o diabo entrou na sua casa, está te perturbando. As pessoas, que eu passo muita tribulação. É assim que foi Paulo, ó. Acerca do qual, olha só, Paulo também, a fraqueza, ó. Do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Como que a gente vai pedir a Deus para tirar uma coisa que acontece com todos no mundo todo? Então Paulo pediu, ó. Como que ele ia ter o mar de rosas desse mundo? Né? Se desviasse de mim, 2 Coríntios 12:8. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Olha a fraqueza aí. O espinho na carne. Que fraqueza é essa? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está falando das fraquezas, alguma fraqueza que ele tinha. Para que em mim habite o poder de Cristo, 2 Coríntios 12:9. Nas angústias, vejam o que é, espinho na carne, angústia, sofrimento, vamos dizer assim. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas... Onde? Nos espinhos na carne, aqui, ó, na fraqueza. Nas injúrias, coisas provocadas por terceiros. Nas necessidades, todo um sistema, né, um conjunto de coisas que fazia Paulo passar fome, necessidade, frio, tá bom? Nas perseguições, os judeus que vinham contra Paulo, então vejam que eram os mensageiros de Satanás, né? Nas angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, vejam, então sou forte, 2 Coríntios 12:10. Então de onde que procedia o espinho na carne de Paulo, gente? De onde que procedia? A saber, o mensageiro de Satanás. Sendo mais especificamente as angústias, que seria estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. A fraqueza, que seria necessidades físicas, cansaço, né? Procedia de Satanás, que é o mesmo que o si mesmo de Paulo. Ele mesmo, era uma coisa pessoal dele. O si mesmo dele era o Satanás, que ele mesmo que se angustiava. Ele mesmo que sentia necessidade, ele mesmo que sentia fraqueza. Então o si mesmo de Paulo era o Satanás. Paulo sentia-se esbofeteado na mente por essas coisas que a gente pode dizer que procediam de Satanás, esses mensageiros de Satanás, né? Agora, de onde que procedia o espinho na carne de Paulo, a saber, mensageiro de Satanás, sendo mais especificamente as necessidades, né? Poderíamos dizer que seria carência, escassez, falta, insuficiência, deficiência de alimento, qualquer coisa, exiguidade, ausência, privação, carestia, míngua, né? Pouca idade, desprovimento, dificuldade, né? Que Paulo passou, fome, frio, ele mesmo fala, né? Então lemos aqui, ó, de onde procedia o espinho na carne de Paulo, a saber, mensageiro de Satanás, que é espinho na carne, é a mesma coisa, sendo mais especificamente o quê? As necessidades. De onde procedia isso? Procedia de Satanás. Agora, que Satanás? Que é o mesmo que o si mesmo de Paulo também, ou coisa dele, necessidade dele mesmo, ou sistemático, né? Procedia de si mesmo ou de algo sistemático, né? Um sistema econômico, escassez, falta de alimento, frio, sem lugar para se hospedar. Então, a gente pode entender que Satanás era tudo isso que provocava tudo isso em Paulo, as necessidades dele também. Agora, de onde procedia o espinho na carne de Paulo, a saber, o mensageiro de Satanás, sendo mais especificamente as injúrias. Agora vamos partir para as injúrias, né? Injúrias são ações de terceiros, né? Ofensas à honra e à dignidade de alguém. Significa o mesmo que injuriar, de ofender a outrem. Tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto e contrário do que é direito. Então, de onde procedia esse espinho na carne de Paulo, a saber, mensageiro de Satanás, sendo mais especificamente injúrias, pessoas injuriando Paulo, caluniando Paulo, né, xingando Paulo, querendo mal de Paulo. De onde? E de onde também procediam esse espinho na carne de Paulo, a saber, mensageiro de Satanás,
perseguições que Paulo sofreu, as perseguições que consistiam num conjunto de ações repressivas realizada por um grupo específico sobre o outro, no qual demanda por determinadas características religiosas, culturais, políticas ou étnicas. Né? Então eu coloquei isso tudo aqui, talvez o pessoal não entendeu direito, tá bom, gente? De onde vinham? De onde procedia esse espinho na carne de Paulo? Esse mensageiro de Satanás, injúrias e perseguições. De onde provinha isso? De onde vinha? Quem provocava isso? Procedia de Satanás. Que Satanás? Que é o mesmo que o si mesmo de terceiros, né? As pessoas que se ofendiam com o evangelho, grupos, sistemas, governo, o si mesmo deles é que o quê? A gente vai entender por que eu estou colocando esse si mesmo, o si mesmo, né? O ego, a carne, né? Então vamos entender. Procedia de Satanás, do si mesmo de terceiros, de pessoas. Não era de criaturas, demônios que ficavam perseguindo Paulo. Eram homens mesmo. Homens que queriam o mal dele ou que não queriam saber do evangelho. Eram adversários do evangelho. Tá bom, gente? Satanás era um adversário judeus e gentios também, que a gente já falou. Paulo se sentia o quê? Esbofeteado por essas coisas. Então era isso aí que eram os mensageiros de Satanás, o espinho na carne de Paulo. Gente, passamos anos e anos sem entender isso, né? Agora acho que já deu para entender, né? Vamos passar agora para a letra C. Gente, quem foi esse cara que entrou em Judas, hein? Quem foi esse cara? Esse cara não sou eu. Será que foi Pedro? Porque Pedro foi chamado de Satanás, né? Se Pedro foi chamado de Satanás, então foi ele que entrou em Judas? Porque que diz que Satanás entrou em Judas e Pedro foi chamado de Satanás, e agora? Bom, esse cara não fui eu. Quem foi esse cara que entrou em Judas, gente? Que a Bíblia fala, Satanás entrou em Judas. Vamos agora avançar? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 22, versículo 1. Aproximava-se já a celebração da Páscoa, a festa judaica, durante a qual só se comia pão feito sem fermento. Os principais sacerdotes e especialistas da lei tramavam, olha aí, o si mesmo dele, né? A mente carnal, eles tramavam. Os principais sacerdotes e especialistas na lei tramavam ativamente o assassínio de quem? Do Senhor, de Jesus. Pensando, olha, da mente humana, de si mesmo, o si mesmo das pessoas, né? Se Pedro foi chamado de Satanás, né? Satanás entrou em Judas. Que cara é esse que entrou em Judas, gente? Então as pessoas pegam a Bíblia e não conseguem assim analisar o texto com calma para entender que Satanás é esse que entrou em Judas. O chamado Iscariote, um dos 12 discípulos, o qual foi ter com os principais sacerdotes. Eu vim aqui. Foi isso que ele chegou lá tipo um endemoniado. Não, gente. O qual foi ter com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda, totalmente convicto, né, do que ele queria fazer. E com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar, foi tudo combinado, né? Calculista, uma coisa, né, da mente, ó. A combinar a melhor maneira de entregar Jesus. Lucas 22, 4. Eles ficaram muito satisfeitos, quem? Os sacerdotes lá, os especialistas da lei, ao saberem que Judas estava pronto. Ó, Judas estava como? Pronto. Estava com um demônio endemoniado, então Judas estava... vamos matar Jesus. É assim, gente? Não, Judas estava pronto. Por quê? Convicto, calculista, ele planejou tudo. Judas estava pronto, então eles ficaram o quê? Satisfeitos com isso. Auxiliá-los e prometeram-lhe uma recompensa. Então Judas o quê? Ganharia uma recompensa por esse ato dele, malévolo, né? Assim começou a aguardar qualquer oportunidade para lhes entregar Jesus sem dar nas vistas. Lucas 22, 6. Então, gente, vamos perceber que já havia entrado, né, pensando, né, veio do coração maus pensamentos e trama nas mentes dos principais sacerdotes. Nele já tinha entrado Satanás, né? E sacerdotes especialistas da lei, pois eles tramavam ativamente o assassinato de Jesus. Satanás já havia entrado nas mentes deles. Depois a gente vai entender uma coisa legal que eu vou falar. Faltava entrar na mente de Judas ainda, porque Judas ainda estava lá, junto com os apóstolos, junto com Jesus,
né? Então, esse Satanás que já havia entrado na mente daqueles sacerdotes, daqueles especialistas da lei, faltava ainda entrar em Judas. O quê? Faltava entrar em Judas maus pensamentos, tramas. Então percebamos que Satanás, nesse caso de Judas, são os maus pensamentos e tramas para matar Jesus. Né? Nesse caso aí, parte da mente, né? Do coração, o mal. Então vamos pensar naquele seguinte ditado. Já viu aquele ditado que muitas vezes todos nós já falamos? Mente vazia é oficina de Satanás. Não é isso que as pessoas falam? Olha, mente vazia é oficina de Satanás. Então o que é isso? A saber, oficina de quê? De maus pensamentos e tramas. Então quem fica muito desocupado, não tem o que fazer, ele fica o quê? Tendo o quê? Maus pensamentos. Isso é Satanás. Oficina de Satanás. É assim que nós falamos isso aqui na nossa cultura. Na nossa civilização, na nossa cultura, no Brasil, nós falamos essas coisas, mas não prestamos atenção. Quando a gente fala assim, mente vazia, oficina de Satanás, quer dizer que Satanás, um ser, uma criatura, entra dentro da nossa mente ou são os maus pensamentos que entram? Da mesma coisa, não foi com Judas, não foi diferente com Judas. Mente vazia de Judas, entrou Satanás, maus pensamentos e tramas. Agora vamos passar para outro texto aqui, letra D, tá bom, gente? Letra D. Eu de vez em quando olho para lá porque tem outra câmera aqui, porque se caso ficar ruim aqui, aí tem outra ali filmando, vamos ver. Se ficar bom, a gente posta. Se aqui ficar bom, permanece essa aqui mesmo, tá bom, gente? Letra D. Pedro chamado de Satanás. E agora? Bom, a gente sabe que não foi um ser que entrou dentro de Judas, né? Foram maus pensamentos. Então, se fosse uma criatura, então Pedro teria entrado em Judas. Porque Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Vamos ler aqui, ó, Marcos capítulo 8, versículo 29, e vai até o 34 aqui, ó. E ele lhes disse, Jesus, né? Jesus reunido com os discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Marcos 8, 29. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes. Olha os Satanás aí também, né? E pelos escribas, olha o Satanás aí, ó. E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8, agora o 29. Tá aqui no capítulo 8 de Marcos, é porque tá tudo, os versículos estão todos relatados aqui. Ele dizia abertamente essas palavras. E Pedro e Satanás. E Pedro, gente. Pedro tomou a parte e começou a repreender Jesus. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, colocou a mão na cabeça de Pedro. Foi isso? Colocou. E vamos agora. Pessoal, começa aí. Fecha os olhos aí, vamos. Foi isso que Jesus fez? Colocou a mão. Vamos expulsar esse demônio que está em Pedro? Não, gente. Repreendeu a quem? Mas ele, virando-se e olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Não repreendeu nada que estava como se uma criatura tivesse andado em Pedro. Então, é porque Pedro não conseguia entender, né? Repreendeu a Pedro dizendo, retira-te diante de mim, Satanás. Viu? Perceberam? Porque não compreende as coisas que são de Deus. Satanás não compreende as coisas que são de Deus. A mente humana não alcança as coisas espirituais, mas as que são dos homens. Então, Satanás é a mente humana que não consegue entender de coisas espirituais. Marcos 8. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a esse Satanás aí. É isso que Jesus está falando aqui. Negue esse Satanás. Se liberte dessa mente difícil, né, de entender os planos de Deus, né? Não reclame. Negue-se a si mesmo. Esse si mesmo é o Satanás. E tome a sua cruz e siga-me. Porque antes da cruz, eles ainda não tinham o Espírito. Então todos tinham o quê? Que seguir a Jesus. Seguir o que ele falava, falar como ele falava, andar como ele andava, proceder como ele procedia, né? Amar como ele amava. Então todos tinham que o quê? Seguir a Jesus.
mas tinha que se negar a si mesmo. Pedro, ele veio com uma mente carnal para dizer que nada daquilo iria acontecer com Jesus, né? Veja aqui, ó. Pedro repreendeu, né? Disse que aquelas coisas não iriam acontecer com Jesus. Então negue-se esse ego seu, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso aí Jesus falou antes da cruz. Então quer dizer que os filhos de Deus, se deixar influenciar, nós mesmos que somos filhos de Deus, né, nos deixar influenciar por nós mesmos, ou seja, Satanás, ativa essa mente, Satanás adversária, dependendo se a gente vai falar pelo Espírito ou pelo nosso próprio entendimento, pela nossa mente. Por isso que a religião, ela é Satanás. A religião é adversária de Cristo, porque ela fala da mente, né? Coloca um copo d'água aí, isso é Satanás. Traz sua chave, que Deus faça um propósito, isso tudo é Satanás. É da mente humana, entendeu? Então eles não falam pelo Espírito, eles falam pela percepção humana, pela religião. Então percebamos que Pedro falou antes, o que Pedro tinha falado com Jesus antes. Tu és o Cristo, ele falou pelo Espírito, né? Ele falou, vamos dizer assim, ele falou algo que Deus revelou, tu és o Cristo. Depois ele começou a expor a sua própria visão das coisas de Deus, né? Não, isso não vai acontecer contigo. Foi quando o quê? Jesus o revelou, porque ele não entendia das coisas que tinha, os propósitos que tinha para ocorrer com o Senhor. Agora vamos passar para a letra E. Agora Paulo tinha alguns comparsas. Será que Paulo tinha alguns comparsas chamados Satanás? Ou um comparsa, um cara que estava ali já pronto ali para atender Paulo quando Paulo solicitasse? Veja aqui, ó. Paulo entregou Himeneu e Alexandre ao domínio de seus maus pensamentos, maus desígnios, blasfemos, ou foi um ser, né, uma criatura do mal, ou um chifrudo, ou até mesmo uma pessoa, né? Então, na verdade, vamos ler aqui, ó. Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Veja, a boa consciência, não a má consciência, não Satanás. A qual alguns, rejeitando essa boa consciência, fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo 1,19. E entre esses foram o quê? Himeneu e Alexandre, que eles não tinham o quê? A boa consciência. Se deixaram levar por si mesmos. Jesus tinha falado antes lá, negue-se a si mesmo, mas eles aqui estavam se deixando levar pela mentalidade da carne, mentalidade carnal. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Então, para que aprendam a não blasfemar. Paulo entregou eles a um cara, alguém, ou uma criatura do mal, ou Paulo falou assim, vamos deixar eles para lá, vamos deixar eles nos maus desígnios dele, porque eles não conseguem compreender, não têm uma boa consciência, então vamos deixar eles lá entregues à má consciência deles. É isso que Paulo fala aqui, ó. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei. Paulo deixou para lá. Tipo assim, se alguém quiser ficar fazendo coisa ruim, a gente vai falar assim, ó, deixa eles para lá, entrega eles, deixa eles para lá. Ele quer fazer, vai fazer. Quer pensar daquele jeito, pensa. Então, entregou a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, aí Paulo deixou de lado esse tal de Himeneu e Alexandre, tá bom, gente? Então, isso aí que foi... Paulo entregou Himeneu e Alexandre ao domínio de seus maus desígnios, né, de uma mente não, o quê? De uma má consciência. Entregou, deixou, porque eles queriam ter má consciência. Então foi isso que aconteceu ali nesse texto aqui de Paulo, né? Então, a fim de concluir agora essa parte da mensagem, a gente vai agora concluir essa parte da mensagem sobre Satanás, né? Que não tem nada assim de... alguma coisa tenebrosa, nada de Satanás, nada mais é do que um mau desígnio, do que as pessoas se deixarem levar pelo seu próprio ego, sua própria mente, si mesmo, né? Então, a fim de concluir essa parte da mensagem sobre Satanás, vamos fazer a leitura dos seguintes textos de Marcos capítulo 8 e Romanos capítulo 8 também. Veja o que está escrito aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo. Quem é Satanás? Jesus falava que era para negar isso aí. Jesus não tinha chamado Pedro de Satanás? Então negue-se, Pedro, negue-se a você mesmo. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Então, depois, ele, no mesmo contexto ali, daqueles textos todinho, ele falou o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Agora vamos ler em Romanos aqui, ó, capítulo 8, que diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem é inimiga de Deus? Uma criatura ou é a mentalidade da carne, da mente humana? É inimiga de Deus, a nossa própria mente, nosso próprio entendimento de evangelho. É inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então não é um Satanás, uma criatura, uma personificação do mal, mas o que? A mentalidade da carne. Quem é inimigo de Deus? Porque muita gente fala assim, Satanás, o diabo é inimigo de Deus, né? Ele é poderoso, tão poderoso, né? Esse diabo aí, né? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Quem é dominado por Satanás? Quem é dominado por um chifrudo? É isso? Quem é dominado o quê? Pela carne. Pela carne é pela suas próprias emoções. Jesus tinha falado o quê? Negue-se a si mesmo. Então, pelo seu próprio si mesmo, o si mesmo da pessoa. Quem é dominado pelo seu próprio si mesmo não pode agradar a Deus. É isso que está dizendo aqui, ó. Quem é dominado pela carne, o si mesmo, a sua própria mente, o seu próprio entendimento, não pode agradar a Deus. Romanos 8:6. Então nós somos guiados pelo Espírito. Tá bom, gente? Romanos 8:6 a 8. A gente não vai avançar muito, não. Vamos deixar mais pro próximo vídeo para falar sobre os filhos de Deus. Mas vamos fazer a leitura de alguns trechos para a gente concluir essa mensagem, para que não fique muito longa, tá bom, gente? Em continuidade, vamos falar sobre os filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito, agora não é mais Satanás, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas só que os filhos de Deus também têm a mentalidade da carne. Muitas vezes vai depender se você andar em espírito ou andar na carne, ou andar praticando as obras carnais, porque andar na carne, na verdade, era quem andava debaixo da lei. Então quem pratica as obras da carne, ele não está andando em espírito, é o que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas, tá bom? Todos os que são guiados pelo Espírito, pela mente de Cristo, né, não está sendo guiado pela sua mentalidade da carne, Satanás, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós que somos filhos de Deus não devemos nos deixar levar pela mentalidade da carne, porque é possível que isso ocorra, que com Pedro aconteceu. Judas era filho da perdição, mas os filhos de Deus também, lembra que Jesus falou assim, ó, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Então, porque Deus já conhecia a Pedro e já sabia que ele era muito volúvel, né, a se deixar levar por si mesmo. Então tem que se deixar guiar pelo Espírito, porque antes da cruz, o Espírito ainda não havia sido dado aos homens. Então eles tinham que seguir a Jesus de Nazaré. Mas depois da cruz, aí Paulo fala o quê? Guiados pelo Espírito. A gente já não segue mais a Jesus de Nazaré, assim, observando nele o que ele faz, como ele procede, como ele fala, como ele pensa, né, para poder fazer a mesma coisa, porque a gente é guiado agora por ele mesmo dentro de nós, o Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito, não por Satanás, esses são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Romanos 8,14. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, já somos um espírito com ele. Antes da cruz, eles ainda não eram um espírito com Cristo, porque Jesus estava em carne aqui e o Espírito ainda não havia sido dado aos homens. 1 Coríntios 6,17. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, né? Mas os filhos da promessa são contados como descendência, Romanos 9,8. Então percebam que essa passagem acima se refere a filhos de Deus que são espirituais. A gente sabe que existem homens terrenos e homens espirituais. Deus fez da mesma massa, né, vaso de honra e vaso de desonra. É o que está escrito
Uns dizem aí que já não existe mais vaso de desonra, porque o espírito porque já passou o juízo, mas veja, se já passou o juízo e não tem mais vaso de desonra, ou homens espirituais, então todos são filhos de Deus atualmente, todos. Até quem não quer saber de Jesus, até quem não crê no Evangelho, que não quer saber disso, até ateu, todo mundo é filho de Deus, né? Se a gente for pensar por esse lado. E também se a gente for dizer, não, mas não tem mais vaso de desonra porque isso aí acabou lá no juízo. Também, veja, também. Aí a gente vai falar assim, ora, como assim? Né? Que não tem mais. Aí todos seriam filhos de Deus. Aí eles falam assim, não, mas agora a gente vive aqui, mas a gente não é vaso de desonra, não. Quem prega isso aí, quem fala isso aí, porque nós não temos o Espírito. Ora, se ele diz que ele não tem um Espírito, então ele é vaso de desonra. É homem terreno, é filho da perdição. Né, gente? Então não tem sentido. Mas isso aí foi o que a gente falou, só dei uma palhinha aqui para relembrar. Então percebam que as passagens que nós lemos se referem a filhos de Deus, que são espirituais. Mas ali participando da humanidade, eles estão participando da humanidade, carne, sangue. Deus não olha nem conhece seus filhos da perspectiva humana. Então, Deus não nos olha humanos, porque dessa ótica, né, a gente vai identificar, Deus iria estar identificando macho e fêmea. Deus não olha assim, esse aqui é homem, esse aqui é mulher, ele olha para os seus filhos. Né? Deus estaria olhando, esse aqui é obeso, esse aqui é magro, esse aqui é gordo, esse aqui é alto, entendeu? Não tem nada a ver. Então, Deus, quando olha para cada um de nós, ele olha o espírito, ele olha para o nosso espírito, para os filhos de Deus. Aqui, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26, 28. Todos quem? Paulo está falando com os filhos de Deus. Paulo não está falando com os filhos do mundo. Né? Todos vocês são filhos de Deus. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Quem não tem fé em Cristo não é filho de Deus, porque o dom da fé só é dado a quem é filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Veja, é o que eu tinha falado. Então Deus não olha assim, essa é minha filha e esse é meu filho. Não, ele olha para os seus filhos. Ele não vê homem e mulher, ele vê o quê? Os seus filhos espirituais. Porque todos vós sois um em Cristo. Então em Cristo nós não somos homens e mulheres, nós somos espíritos. Um só espírito com Cristo. Gálatas 3, 26. Então a gente vai concluir já. Há filhos de Deus com necessidades especiais também. Há filhos de Deus que são loucos e sãos. É possível que tenha alguém que tenha um certo loucura, né, que sejam filhos de Deus também. Doentes ou curados. Os filhos de Deus podem adoecer na carne, mas eles são espíritos perfeitos em Cristo. Tá bom? Vamos ler aqui em Isaías o que diz. Então os olhos dos cegos serão abertos. Necessariamente será que esses cegos enxergariam no olho físico? Não, os olhos deles serão abertos, mas vejam, vamos entender o que seria isso. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Aqui está falando de coisas espirituais, né? Em Isaías 35, 5. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque os mudos também cantam, né? O cântico de louvor ao Senhor mesmo sendo mudos. A gente vê muitos mudos aí louvando ao Senhor com gesto, então a língua dos mudos cantará. Então esse é um sentido, assim, na questão espiritual. Porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, Isaías 35, 6. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, Isaías 35, 7. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Aqui está falando de Jesus. O imundo, o filho do mundo, o homem terreno, o filho da perdição, não passará por ele. Não é impossível o filho da perdição passar por esse caminho santo que era Jesus. Mas será para aqueles os caminhantes, quem? Os filhos de Deus, até mesmo os loucos não errarão. Vejam, até os loucos não errarão esse caminho. Não erraram, na verdade. Então, quem é filho de Deus é filho de Deus, independente da sua deficiência, se ele é alto, se ele é gordo, se ele é magro, se é homem, se é mulher, o que for, ele é filho de Deus no espírito. E os loucos também, as pessoas que têm alguns distúrbios, né, também não erram esse caminho, porque eles são destinados ao caminho santo. Vivo e novo caminho agora para nós que estamos em graça. Isaías 35, 8.
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos, só os filhos de Deus andarão por ele. Isaías 35, 9. E os resgatados do Senhor voltarão. Então aqui Isaías está profetizando algo que iria acontecer ainda no futuro. Aconteceu, Cristo já veio, já pagou o preço, todos nós já estamos já perfeitos nele. E os resgatados do Senhor voltarão. Voltarão ao quê? A Deus. Porque todos tinham sido destituídos da glória de Deus, então todos o quê? Voltarão, já voltaram. E virão a Sião com júbilo e alegria eterna, e haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. Então aqui está falando o quê? A igreja. E os resgatados do Senhor voltarão. Aí a igreja aí já uniu judeus, gentios, todos num só espírito, né? Isaías 35, 10. Então os filhos de Deus estavam... agora vamos dar uma continuidade, gente, para a gente concluir a mensagem. Os filhos de Deus estavam na esperança de como seriam quando o Senhor se manifestasse. Tá bom? Isso aí João relatou. E ainda não estavam semelhantes a Cristo. João tinha um conhecimento raso, ele tinha um certo conhecimento, então vamos falar de João agora. Mas ele tinha algum conhecimento também. Embora a João não tivesse sido dada aquela revelação que foi dada a Paulo, mas ele tinha um conhecimento, pelo que ele aprendeu. Tá bom, gente? Vamos ler aqui, ó. Amados, olha só o que João fala. Agora somos filhos de Deus. Na verdade, já eram filhos de Deus. É como se fossem amados. Agora nós sabemos que somos filhos de Deus. Na verdade, é só uma questão aqui. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como assim, João? Então, João está falando que ainda tinha que se manifestar o que eles haviam de ser, ainda naquele mundo, ainda que eles viviam. Mas sabemos que quando ele se manifestar, aqui está falando da vinda do Senhor, tá bom, gente? Seremos, ainda não eram, gente. Seremos semelhantes a ele. Então vejam, eles estavam esperando o quê? Aqui ele está falando do que aconteceria, o arrebatamento que Paulo fala. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então a pergunta é, por que ainda eles não eram semelhantes? Que João está falando ali, que eles não eram semelhantes ao Senhor. Em que situação eles não eram semelhantes? A questão é que o Espírito de Cristo não iria mais ao Hades, não dormiria mais. Cristo não viria mais a este mundo e fica 3 dias para ressuscitar no 3º dia, mas eles ainda estavam morrendo e dormiam no Senhor. É isso que eles estavam esperando, essa mudança, a semelhança de Cristo que eles iriam alcançar na vinda do Senhor. Com Cristo, ele como sendo a primícia dos que dormiam, com ele já não ocorreria mais isso. Mas com aqueles apóstolos, com quem vivia lá, eles ainda estavam aguardando o que aconteceu com Cristo. Cristo foi a primícia. Então não dormiria. Então já havia passado por aquilo. Jesus já havia passado por aquilo. Cristo já havia passado por aquilo. Mas o Espírito dos salvos, que era João, Paulo, todos eles, que viviam sobre a terra, encarnados ainda, mas sem ainda a redenção, né, a completa redenção que esperava, eles ainda iriam a Hades e ficariam, né, dormindo, né, quando deixasse o quê? O tabernáculo humano, o corpo terreno. Eles ainda permaneceriam aguardando a vinda do Senhor para a ressurreição final, para acordar daquele sono, né, bem colocado por Paulo, que a gente já falou, né, os que dormem. Hoje não há mais sono. Nós aqui não tem mais esse sono para aguardar a ressurreição. Não existe os que dormem aguardando a ressurreição mais, tá bom, gente? Pois já ocorreu a ressurreição lá nos anos 70 na vinda do Senhor. Então Deus olha para os espíritos encarnados, para o nosso espírito que estão encarnados nesse corpo de carne e osso, e ele não olha para essa que cobre os nossos espíritos. Nossa mente humana precisa rejeitar as obras carnais, fazer morrer esse homem carnal nosso, tá bom? Os filhos de Deus vivendo sobre a terra, vivendo encarnados, eles lá na época lá de Paulo, de Pedro, eles aguardavam novos céus e nova terra. Agora a gente vai falar de Pedro ainda, a mensagem está um pouquinho longa, né, gente? Eles estavam aguardando o quê? Novos céus. Que novos céus? Eles iriam sair do planeta Terra e iam morar em outro lugar?
Não. A nova terra. Mesmo em vida, mas estavam salvos. Eles já estavam salvos, mas eles estavam aguardando novos céus e nova terra. Né? Já estavam salvos. Pedro não está dizendo que eles iriam deixar a humanidade, deixar de morar aqui, deixar de viver nesse corpo. Pedro não estava falando isso. Veja o que diz Pedro aqui agora, ó. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo falava o quê? Não abrir e fechar de olhos, né? No qual os céus passarão com grande estrondo. Que céus passariam com grande estrondo? Será que seria o cosmo, o planeta Terra? Né? Os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Que terra? Na verdade, Pedro aqui estava se referindo ao juízo que viria sobre Israel. Né? O texto que está dizendo a terra, mas não é o planeta Terra que iria explodir, né? Porque senão hoje em dia não existiria mais planeta Terra, porque tudo tinha que acontecer lá naquela geração. Jesus falou que aconteceria lá, então não tem sentido dizer que aqui é o planeta Terra. Os elementos realmente se arderam lá, o incêndio no templo, Jerusalém pegou fogo, né? Os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela, ou seja, aquelas construções, tudo que tinha lá, né, se queimarão e se queimaram, né, nos anos 70. 2 Pedro 3,10. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, Pedro fala, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se difundirão. Então aquele sistema judaico iria o quê? Arder em fogo, o juízo viria. Né? E isso tinha que se cumprir lá em Israel. 2 Pedro 3,12. Mas nós, segundo a sua promessa, veja o que Pedro fala aqui, ó, aguardando novos céus, a nova condição em Cristo que ainda estava para vir, que João fala lá o quê? Nós seremos semelhantes a ele. E Paulo fala em 1 Coríntios o quê? Seremos transformados, o arrebatamento. Então é tudo a mesma coisa. Aguardando novos céus e nova terra, o quê? Quem poderia entrar em novos céus e nova terra? Somente quem tinha a semelhança de Cristo que eles estavam aguardando, ou seja, o arrebatamento e a ressurreição. Aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eles ainda estavam aguardando o quê? A redenção dos últimos dias, do último dia, né? Da vinda do Senhor. Então é isso que Pedro está falando aqui. 2 Pedro 3,13. Então Pedro, ele falava sobre essas coisas. Assim, Pedro, assim, ele confessa na sua epístola, não sou eu que estou falando, a gente lê lá, acho que é a primeira ou segunda epístola, não me lembro qual foi a epístola, que ele fala que é de coisas difíceis de entender, gente. Então Pedro falava também sobre essas coisas, que Paulo também falou, né, escreveu, mas era difícil para eles entenderem, tanto Pedro como João, como Tiago, eles não tinham muita assim, eles tinham dificuldade de entender, mas eles falavam, você pode ver que eles falam, está escrito, né? Pedro falava sobre essas coisas sem muito entendimento, mas ele falava, né? Da mesma forma que os demais apóstolos também da circuncisão, mas eles falavam também que eles sabiam que o juízo tinha que vir, que eles estavam esperando ainda a semelhança de Cristo, né? Então é preciso entender isso. Mas eles também falavam, todos eles, né? Então, gente, o tema de hoje, nós já tratamos aqui, já falamos no início sobre Satanás é terreno, filho de Deus, do céu. Agradecemos a todos. Até o próximo vídeo. Bom início de semana para todos. Não esqueçam de compartilhar a mensagem. Graça e paz a todos. Vamos desligar o vídeo aqui. Um grande abraço.